sentar, querido. Queria te convidar a abrir o texto bíblico de 1 aos Coríntios, capítulo 5. Nós teremos aula com os pré-adolescentes. Quem tem aqui de 11 a 14 anos, a pastora Noemi estará ministrando a aula de hoje. Vendo algum pré-adolescente aqui, pode acompanhar a pastora, tá bom? De 11 a 14 anos. Todos acharam? 1 aos Coríntios, capítulo 5. Só fazendo menção do Congresso de Homens, louvando a Deus pela participação de todos os homens que puderam vir na quinta-feira, na sexta-feira, foi uma bênção. E ontem tivemos o encerramento com o jantar. Foi muito bom. Louvamos a Deus por essa experiência e se preparem para os outros eventos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, tá bom? Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Louvando a Deus pelos cozinheiros também de ontem. Acho que não estão aqui porque trabalharam tanto ontem, vão vir no culto da noite. Mas a gente louva a Deus pela vida do Jaime, José Jaime, do Orlando, do Rogério, do Amauri. O Amauri está aqui, né? E mais alguém lá da equipe. Tinha muitos outros homens também ajudando aí, servindo. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Oi? O Mário que ajudou também a... Cadê o Mário? Cadê o Mário? Ah, o Mário, que legal. Você cozinhou também? Só serviu, só o Mário servindo, né? Enfim, toda a equipe, né? Além do Mário, todos os demais que ajudaram também. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Todo domingo em que nós temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, a gente vem ao culto, não que não façamos isso nos outros cultos, mas na ceia do Senhor de uma forma especial, porque somos chamados a uma reverência maior ao redor da mesa do Senhor. E nós devemos entender que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, foram símbolos que foram extraídos em meio a uma celebração da Páscoa. Jesus estava comendo da Páscoa com seus discípulos, Jesus estava participando daquele memorial da Páscoa, e em meio àquele cerimonial da Páscoa, em meio àquela última refeição, que era a refeição da Páscoa, então Jesus extraiu o pão do meio daquele cerimonial e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Até então o povo comia da carne e celebrava da Páscoa, mas pensando no cordeiro que morreu, num cordeiro animal cujo sangue foi aplicado nas vergas, nos umbrais das portas, mas não entendia que aquele cordeiro estava vivo entre eles, era o próprio Jesus. Então Jesus, quando tira o pão do meio do cerimonial da Páscoa e ele oferece aos discípulos, ele está dizendo: eu sou o cordeiro, eu sou aquele que foi entregue, que está sendo entregue por amor a cada um de vocês. Então ele pega o cálice, ele pega o vinho, em meio ao cerimonial da Páscoa. Até então a memória do sangue nas portas, nos umbrais, que trouxe livramento ao povo, precisava se tornar algo mais rico, mais vivo e mais presente. Então ele pega o cálice e então diz: este é o meu sangue que é dado por vós. Não é mais um cordeiro que é derramado e aplicado nas portas. Agora é o meu vinho, é o meu sangue que é dado por vocês. É o meu corpo e é o meu sangue. Então, se ele é extraído do meio de um cerimonial da Páscoa, devemos lembrar que na hora da Páscoa o Senhor instituiu também aquela semana que foi o cerimonial dos pães ázimos.
Já na Páscoa, o pão que era comido era sem fermento, para simbolizar pureza, para simbolizar sinceridade. Estamos cansados do Egito que oprime, estamos cansados da gordura do pecado, estamos cansados da carnalidade, da frivolidade, estamos cansados da sensualidade, estamos cansados do mundanismo, estamos cansados da opressão de Faraó, estamos cansados da glutonaria, estamos cansados da bebedeira, da bebedice, estamos cansados da corrupção, do envenenamento físico, emocional e espiritual. Então lá no Antigo Testamento é instituída a Páscoa e instituído também os pães ázimos. Por quê? Porque a pureza, a sinceridade, a simplicidade, toda a descarga deste mundo mal agora vai ficar do lado de fora, porque vamos entrar numa dimensão de uma nova celebração. E essa celebração não entra fermento, não entra o fermento da maldade, não entra o fermento da sensualidade, não entra o fermento do mundanismo, não entra o fermento da hipocrisia. Vamos comer o pão asmo, sem fermento, o pão puro que contém os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, tudo que é necessário, mas fica do lado de fora todo o engodo do diabo, todo o engano de Satanás, todo o enxerto do pecado que sorrateiramente vai entrando e vai matando. Fica do lado de fora o fermento e vamos celebrar a festa com os asmos da sinceridade, da pureza e da verdade. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Estamos falando isso porque na semana passada celebramos a Páscoa. Amém? A Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa não tem a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com o Cordeiro, Jesus, que foi morto em nosso lugar e nos introduziu numa nova vida. E essa nova vida, a Páscoa era celebrada um dia, mas naquela mesma semana eles comiam e eles participavam do cerimonial ou da festa dos pães ázimos, onde por algum tempo, por uma semana, nenhum fermento entrava em casa. Isso simboliza que todo aquele que conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador e recebe o Cordeiro Pascal no seu coração, ele é introduzido numa nova vida, não só por uma semana, mas por uma nova vida. Agora uma nova vida sem a hipocrisia do pecado e sem o fermento da maldade. Amém, queridos? E hoje eu gostaria de, do espírito dessa palavra, pensando na ceia do Senhor, da qual vamos participar daqui a alguns instantes, pensar um pouquinho no fermento. E há 3 tipos de fermento que gostaríamos de mencionar aqui: o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. Lá em Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz. Lucas 12, de 1 a 3. Lucas 12, de 1 a 3, a palavra de Deus nos diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Diga: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se nessa manhã estamos celebrando a ceia do Senhor, extraída do meio da Páscoa,
cuja mensagem era uma vida sem fermento, então devemos entender o que Jesus está trazendo à igreja. Nós precisamos nos despojar, precisamos deixar do lado de fora da nossa vida, do nosso coração, o fermento dos fariseus. Os fariseus eram religiosos, os fariseus eram estudiosos da palavra, e eles eram mestres da palavra, ensinavam a palavra aos outros. Até aí, nenhum problema. O grande problema é que aquilo que eles falavam, aquilo que eles ensinavam, eles não viviam. Porque no secreto de suas vidas, quando ninguém via, quando ninguém percebia, ou no lugar onde eles viviam uma outra vida totalmente diferente da vida que eles manifestavam de uma forma pública. De uma forma pública, eles eram santos, eles eram verdadeiros, eles impressionavam com os estudos, eles impactavam com aquilo que falavam, com o caminho que eles apontavam, eles eram aplaudidos e eles eram extraordinários. Mas na vida privada, quando ninguém via, no lugar secreto da intimidade, ou talvez entre os poucos amigos, só os poucos amigos de fato sabiam a incoerência entre o que professavam ser e entre o que verdadeiramente eles eram. E é por isso que Jesus está dizendo que esse fermento em nosso meio, ele é perigoso. Porque o que nos faz ser uma coisa em público e o que nos faz ser outra coisa no privado é o fermento dos fariseus, que se importa mais com o exterior do que com o interior, que se importam mais com o que os outros estão achando do que com aquilo que realmente ele é na sua essência, ou do que Deus acha dele. Os fariseus se contentam em serem aplaudidos ou reconhecidos pelos outros. E quando o aplauso chega, puxa, já cheguei no meu grande objetivo. Quando o reconhecimento chega, já alcancei aquilo que eu desejava. Mas isso é perigoso, porque eles podem ser aceitos pelos homens, mas reprovados por Deus. E esse fermento dos fariseus, ele é tão sutil, ele é tão enganoso, que faz com que as pessoas vivam uma vida inteira sendo aplaudidos e reconhecidos. E quando morrem e vão para a presença de Deus, Deus pergunta: quem você é? Senhor, eu fui aplaudido pelas pessoas, eu fui reconhecido como alguém grande, como alguém que fez muitas coisas. Ok, então você já alcançou o que você queria. Durante a sua vida terrena, você alcançou o que você buscava, mas eu não te reconheço. A porta não está aberta para você. Você pode ter vivido uma vida gloriosa dentre os homens, mas não diante de mim. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos e os adverte: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus está na igreja, o fermento dos fariseus está na sociedade, o fermento dos fariseus está na política, o fermento dos fariseus está em todas as partes, está em todos os lugares, e ele incha, e ele traz um formato bonito, como um bolo. Quando o fermento entra, e então o bolo incha, e aquele aroma sai, o cheirinho do bolo, puxa, que legal, que gostoso. Ele inchou, ele tem uma grande aparência. Mas muitas vezes ele apenas reflete um bolo inchado. E quando vai se buscar o que de fato se tem de bom, pouca coisa sobra. E é por isso que Jesus está dizendo o perfil da hipocrisia dos fariseus: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. E se a gente for bastante sincero, a gente vai identificar algumas coisas na nossa vida. Quanta coisa que a gente fala no oculto, a gente fala do outro no oculto. Por que a gente não fala para o outro o que a gente está dizendo dele como a outra pessoa? Quantas coisas nós não falamos? Quantos comentários nós não tecemos? Contra a sogra, a nora, o genro, o irmão, o pastor, a ovelha, o presidente.
Jesus está chamando a atenção para o perigo do fermento. Por quê? Por que eu não... Na verdade, quando nos vemos falando alguma coisa de alguém, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: isso que eu estou dizendo, no tom que eu estou dizendo, com a feição do meu rosto que eu estou expressando, será que eu faria exatamente isso, do jeito que eu estou fazendo, na presença do outro? E se vier a fazer na presença do outro, o faria para edificá-lo, para construir, para levantar, para estimular, para admoestar, para exortar, para corrigir, para que realmente ele possa se desviar do caminho mau? Ou no secreto do meu conselho, da minha particularidade, da minha vida pessoal, da minha vida privada, eu debocho com o meu rosto, eu debocho com as minhas palavras, eu debocho com o meu coração. De fato, nada mais, nada menos do que estou experimentando, talvez numa dimensão, quem sabe, um pouquinho diferente da dos fariseus, mas na mesma essência. É o mesmo princípio. E é esse tipo de duplicidade de vida, e é esse tipo de duplicidade de ações, e de intenções e de motivações que Jesus está procurando corrigir na nossa vida. Porque Ele está dizendo: lance fora o velho fermento da maldade, e vamos comer os asmos da sinceridade, os asmos da verdade. O fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E por mais que talvez você nunca tenha cruzado com um fariseu na sua vida, o fariseu literal que Jesus tanto conheceu nos seus dias, mas o espírito do farisaísmo, ele está muito mais perto da gente do que o que a gente imagina. Está muito mais perto dos nossos hábitos. E quando eu falo sobre o fariseu, eu não estou pedindo para que você procure um fariseu ao seu redor. Procure o fariseu que existe dentro de você. E eu devo procurar o fariseu que existe dentro de mim. E me despojar desse fariseu e dizer: fariseu, fora da minha vida. Porque o teu fermento é fermento da maldade, que me faz falar mal do outro, criticar o outro. Mas quando eu estou na presença do outro, o outro é um anjo, ele é um santo, ele é um rei. Mas fora da presença do outro, esse outro, eu me sinto na liberdade de falar desse outro tudo que me vem à cabeça, tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Então Jesus está querendo trazer o nosso coração por Ele. Lance, deixe do lado de fora todo o fermento da maldade, e no secreto do seu conselho, na sua intimidade, quando ninguém te vê, procure ser verdadeiro, sincero, sabendo que, por mais que ninguém te veja, Deus te vê. Deus te vê. Eu admiro a vida de Davi. Por que ele foi colocado numa posição de tamanha autoridade sobre toda uma nação? O rei Davi. Porque ele comeu do pão asmo da sinceridade quando ninguém o via. Quando ele era pastor de ovelhas do rebanho do seu pai. E ele era tão responsável para com o rebanho que ele não deixava o rebanho à solta. Quando ele tinha que sair, ele colocava alguém no lugar. E por conta de uma ovelha, ele chegou a rasgar um urso, e ele chegou a rasgar um leão. Tamanha a sua fidelidade quando ele não era rei. Quando ele era um simples pastor de ovelhas do seu papai. Qual a recompensa? Talvez nem ele soubesse que enquanto ele estava nos bastidores do curral ou do campo pastoreando as ovelhas do seu pai, ele não sabia que Deus o via, como ele tratava das ovelhas, como ele era sincero para com elas, como ele era fiel para
disposto a dar a sua própria vida por elas, em respeito ao seu Pai. Então Deus viu, e a palavra de Deus diz: eu te tirei de trás das ovelhas, e eu te coloquei no trono de Israel, porque com a mesma fidelidade, integridade e sinceridade e amor e respeito com que você viveu no seu particular, você vai viver no público. Porque o teu particular me impressionou, o teu particular me chamou a atenção. Então eu te colocarei numa posição de autoridade, porque eu vi algo no teu coração, não no público, mas no privado, que me chamou a atenção. Amém, queridos? Será que nossa esposa pode ler nossos e-mails? Será que nós podemos deixar o nosso celular à disposição, e qualquer um que pegar o celular não vai ficar constrangido porque por alguma coisa secreta que ninguém possa ver ou ouvir? Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Há um segundo fermento, que é dos saduceus, lá em Mateus 22, versículo 23. Mateus 22, versículo 23. A palavra de Deus nos diz: naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Glória a Deus. Amém, queridos? O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Falar uma coisa e viver outra. Mas o fermento dos saduceus, e os saduceus eram uma outra linha religiosa, mas uma linha, de certa forma, ascética, embora o ceticismo não seja em si um mal, precisamos realmente provar as coisas. O problema não está no ceticismo, mas o problema está em não se crer no sobrenatural, não se crer na ressurreição, não se crer no mover do Espírito, não se crer nos anjos, ou seja, tudo aquilo que não pode ser, talvez, testado, ou cientificamente falando, ou aquilo que não pode ser, de fato, atestado, segundo os homens, para o saduceu era um questionamento. Eles não criam na ressurreição, não criam em anjos, eles não criam no sobrenatural. E Jesus está dizendo: tome cuidado com o fermento dos saduceus. Porque o fermento dos saduceus é aquele que entra, por exemplo, na vida de um Tomé, que o faz dizer: olha, eu ouvi dizer que Jesus ressuscitou. Não creio não. Se eu não tocar nele, se eu não apalpar, se eu não puder testificar, sentir, se eu não conseguir perceber com os meus sentidos, se eu não vir,
se eu não ouvir, se eu não apalpar, não creio. E o espírito dos saduceus, ou o fermento dos saduceus, tem roubado a bênção de muitas pessoas. Porque não entendem, queridos, que esse mundo passou a existir não do que é concreto, mas do invisível. Os mundos, como Hebreus nos ensina, a carta aos Hebreus nos ensina, foram feitos pela palavra de Deus. Quando não existia nada, quando não havia nada de concreto, quando não havia nada de material, Deus visualizou, Deus sonhou, Deus desejou e Deus disse. E no falar de Deus, no abrir da boca de Deus, todas as coisas começaram a existir. Mas o fermento dos fariseus, que faz com que não se creia na ressurreição, não se creia nos anjos, não se creia no mover do Espírito, porque não se pode ver, apalpar, provar, materialmente falando, faz com que as pessoas só vivam pelo material, só se movam por aquilo que conseguem ver ou perceber. Essa dimensão de vida tem privado muitas pessoas de entrarem no sobrenatural de Deus. Pastor, eu quero me ver livre do fermento dos saduceus. Amém, querido? Então receba a palavra de Deus no seu coração. E na medida em que a palavra vai entrando no seu coração, vai formando uma visão, vai gerando um sonho. Por mais que seja algo impossível ou difícil de alcançar, um sonho. E você começa a crer naquilo em nome de Jesus. E conforme a sua visão de fé, e conforme o seu posicionamento de fé, as coisas vão começar a acontecer. Um dia os discípulos tentaram expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiram. E Jesus veio e expulsou aquele demônio, porque era um espírito nojento que levava aquele menino ora para a água, ora para o fogo. Como temos dito muitas vezes, os espíritos malignos procuram levar as pessoas a extremos. Ora para o fogo, ora para a água, ora para o pico de alegria, ora para o poço profundo de tristeza e depressão. É o que os espíritos malignos fazem. Procuram jogar as pessoas aos extremos, enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem que serão mais felizes. Quanto mais elas têm, quanto mais elas compram, quanto mais elas adquirem, mais felizes serão. Mas é um engano. São extremos em que os espíritos procuram levar. E os discípulos tentaram expulsar o espírito daquele menino e não conseguiram. E Jesus olhou e respondeu: vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, vai para colar, e vai acontecer, porque nada vos será impossível. Aleluia! Diga para o seu vizinho: nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Ah, pastor, mas eu não estou acostumado a ver isso em meus dias. Ah, pastor, eu não consigo ver milagres. Ah, pastor, eu não consigo ver esse mover na minha vida. Não consigo. Talvez porque o fermento dos saduceus de alguma forma esteja querendo te dizer: isso não vai dar para você. Você não pode alcançar isso. Não é para você. Você não é espiritual o suficiente. Você não tem condições de receber isso. Não é para você. Saduceus são aqueles que chegam para Jesus para dizer: Senhor, só vou acreditar em Ti se me mostrares um sinal dos céus. Aí eu vou acreditar. E Jesus disse: será que vocês não estão vendo os sinais aqui? Será que vocês não estão vendo os sinais da pregação do Evangelho? Será que vocês não estão percebendo aquilo que está tão pertinho e vocês estão buscando um sinal na lua, no sol, nas estrelas? Será que vocês não conseguem perceber que sinais de sobra estão acontecendo? Mas é o fermento dos saduceus que faz com que a pessoa veja e não enxergue, escute, mas não ouça, veja, mas não perceba.
E esse fermento maligno está roubando a esperança e a fé de muitas pessoas. Eu creio que Deus fará aquilo que Ele tem gerado no meu coração, e que aquilo que eu vejo na palavra. Em nome de Jesus. E o último fermento é o fermento de Herodes. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, versículo 15. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento de Herodes é o mundanismo. O fermento de Herodes é a carnalidade. O fermento de Herodes é o fermento que tem como centro a pessoa de Satanás e seu mundo e seu sistema diabólico que procura governar o mundo. O que é o mundo? É todo um sistema debaixo da influência do diabo, que influencia a economia, que influencia a cultura, que influencia a educação, que influencia a religião, que influencia qualquer segmento que você possa mencionar que não esteja debaixo dos princípios de Deus, dos valores de Deus e do reino de Deus. Esse é o mundo. Cuidado com o fermento de Herodes, porque o fermento de Herodes fala de um império maligno e diabólico que introduz em nosso coração valores que não são os valores do reino, que não são os valores que nos levam para o céu, mas são os valores que nos prendem, que nos aprisionam, que nos amarguram e que nos embaraçam. Esse é o fermento de Herodes. O fermento de Herodes fala dos cuidados deste mundo, fala da sedução das riquezas, fala da sedução deste mundo carnal, fala da imoralidade, fala da venda do corpo por dinheiro, fala da prostituição das crianças por dinheiro, que fala da quebra dos valores da família por conta do agrado do coração do diabo, que pode se encontrar em qualquer lugar, inclusive na igreja. E esse fermento foi identificado na própria passagem que nós lemos no comecinho, 1 Coríntios capítulo 5. Estamos terminando com o texto que nós lemos no comecinho dessa mensagem. Eu queria que você entendesse que quando Paulo fala, lançai fora o velho fermento, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, quando Paulo diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Do que ele está falando? Daquilo que foi identificado logo no comecinho do capítulo 5. 1 Coríntios 5, versículo 1. Geralmente se ouve, ele está falando da igreja de Corinto, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento. O que ele está querendo dizer? Que
Que havia na igreja de Corinto alguém que estava se relacionando, sexualmente falando, com a sua madrasta, ou a esposa do seu pai, estando o pai vivo ou morto. Mas isso era totalmente condenado no Antigo Testamento e vivido no Novo Testamento. E Paulo olha para aquilo e diz: escuta, esse fermento de Herodes, que é o mundanismo, que é a carnalidade e que é a sensualidade, é um fermento no vosso meio. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque se um pode, todos podem. E como é que ele olha para a igreja? A visão que Jesus tem da igreja é de um pão asmo. Um pão de pureza, um pão de sinceridade, um pão de verdade, um pão de integridade, onde todo fermento, tanto de fariseus, quanto de saduceus, quanto de Herodes, fica do lado de fora. Paulo chega ao ponto de dizer: olha, se essa pessoa teve todas as oportunidades de se arrepender, como Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Ele foi recuperado. Satanás não tem mais autoridade sobre ele. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas, para dar mais uma oportunidade de conversão. Se ele não te ouvir, leva o caso à igreja, para que possa ouvir a igreja. Se não te ouvir, então que ele seja considerado um gentio e publicano. Paulo está dizendo: seja entregue a Satanás. Que palavra dura! Mas na verdade, essa pessoa que está vivendo dessa forma, ela deliberadamente falando, ela está se colocando debaixo do escopo do próprio Satanás. Por quê? Ela não quer ouvir a palavra de restauração que a livra do maligno e a coloca num lugar de segurança. Queridos, a igreja é um lugar de segurança. A igreja é um lugar de proteção. Andar na palavra e andar na luz do Senhor te coloca do lado de fora das trevas. Jesus disse: se alguém andar na luz, não tropeçará. Mas se ela andar nas trevas, ela tropeça, porque ela não vê a luz. Quem aqui, de boa consciência, usando a sua faculdade mental na sua plenitude, andaria sozinho no escuro, num lugar meio perigoso? Ninguém faria isso, porque está no escuro. Espiritualmente falando, é assim também. Nós somos chamados para a luz que é em Cristo e para a luz que se manifesta na igreja. E é por isso que aqui nós falamos sobre o fermento do fariseu, do saduceu e do Herodes, para que você, na luz, possa ter a bênção de Deus para a sua vida, para que você fique fora do raio de ação do inimigo, para que você possa, de fato, ter a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o teu coração, que guarda a tua vida e que te ministra a paz do Senhor e ministra o livramento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Do lado de fora há dilúvio, mas dentro da arca a salvação. Então venha para a luz. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor entrar com uma mão só do que tendo as duas e ires para o inferno. Se teu olho te faz tropeçar, arranca. Entenda que Jesus está falando no sentido espiritual. É um sentido espiritual. Mas se teu olho te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor entrar no reino com um olho só do que tendo dois, seres lançados no inferno. São palavras de Jesus. Cautelai-vos do fermento dos fariseus, cautelai-vos do fermento dos saduceus, e acautelai-vos do fermento de Herodes. Fiquemos em pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente os auxiliares da ceia, para que se aproximem. Pastor Elcio, pastor Anilson,
auxiliares da ceia podem vir, lavar as mãos e se prepararem para essa. Pai querido, nesse momento, enquanto os teus servos estão se aproximando, feche os teus olhos. Quero te pedir, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ser abertos, para que possamos compreender a tua palavra e viver a tua palavra com pureza, com sinceridade, com integridade no nosso coração. Abençoa-nos neste momento, ó Deus, quando estaremos participando da ceia do Senhor, mas nessa manhã de uma maneira muito especial, lembrando que a ceia do Senhor, ela nasceu num contexto de Páscoa, e nasceu num contexto de pão sem fermento, onde o fermento fica do lado de fora, e somos abençoados com a pureza e com a sinceridade que é em Cristo Jesus. Fala-nos nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Graças, Senhor, te damos, ó Pai, pelo privilégio de poder participar, Senhor, daquilo que tu decretaste, Senhor, é muito bom. Eu me lembro que no passado, quando eu via alguma coisa sobre ceias, a gente não entendia, né? E é muito interessante, o pastor falando aqui, me veio uma figura, né, na minha vida, quando às vezes meus pais me levavam à igreja, e a gente via tudo aquilo acontecendo, olhava e se perguntava, né, o que na verdade isso está acontecendo, mas não entendia dentro do coração. É diferente quando a gente entende dentro do coração, da ressurreição, entende dentro do coração os propósitos do Senhor da ceia, entende no coração a seriedade desse momento. Então que cada um de nós esteja se colocando diante de Deus, para realmente poder buscar do Senhor aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, aquilo que Ele quer determinar aos nossos corações. Amém? Nós vamos estar consagrando o pão, nós vamos estar consagrando o elemento vinho. A pastora Nilza vai estar consagrando o pão e consagrando o vinho nesse momento. Amém? Pai, nesse momento, ó Deus, diante do teu coração, ó Pai, com o nosso coração em gratidão, porque sabemos, ó Deus, que nenhum de nós, ó Deus, éramos merecedores, ó Pai, de tão grande demonstração de amor naquela cruz do Calvário, Senhor, onde tu, como Pai, entrega o teu Filho, ó Deus, o único Filho, Pai, gerado da tua semente, ó Pai, e esse Filho, Pai, foi entregue por amor de nós, ó Deus, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos, ó Deus, ter a vida de Cristo, Senhor. Sabemos que como corpo de Cristo é um privilégio, ó Deus, participarmos, ó Deus, da tua igreja, do teu povo, ó Deus, escolhido, Senhor, para a tua presença se habitar, ó Deus, no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que sem esse sacrifício não poderíamos ter a presença do teu Santo Espírito, ó Deus, em nós, ó Pai. O maior tesouro que poderíamos conquistar, ó Deus, aqui na terra, Senhor, é a tua presença, é a tua palavra revelada, como a tua própria pessoa se revela a cada um de nós, ó Deus, que nos dá um caminhar de segurança, Pai, que nos dá, ó Deus, convicções que antes de te conhecer nós não tínhamos, por isso éramos perdidos, ó Pai. Ó Senhor, nós temos um coração grato, Pai, que palavras, ó Deus, não consegue atingir, ó Deus, a expressão, ó Deus, maior do nosso ser. Não conseguimos com palavras, ó Deus, declarar, ó Deus, que somos gratos, ó Pai, pelo teu amor, ó Deus, a cada um de nós. Amor que nos aquece, Senhor, amor que nos alimenta, amor que nos protege, Senhor. Ó Pai, obrigada pelo pão que desceu mesmo do céu, ó Deus, e veio até nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício mesmo de Cristo Jesus, que resolveu pagar o preço em obediência a Ti, Senhor. Que nós, ó Deus, como esse exemplo, Pai de Jesus, que é o nosso varão mesmo perfeito, nós possamos, ó Deus, a cada dia sermos obedientes mesmo, ó Deus, à Tua palavra, aos Seus mandamentos, aos Seus princípios, agradar o Teu coração com as motivações corretas, Pai, ficando mesmo livre, Senhor, de todo fermento que representa um reino de trevas, porque cada vez que nós damos vazão, ó Deus, a esse fermento, nós anulamos o Teu sacrifício,
anulamos o Teu amor por nós. Nos dê, ó Deus, essa convicção, essa consciência no mais profundo do nosso ser, ó Deus. Não queremos, ó Deus, pecarmos. Queremos, ó Deus, a cada dia atingir um grau de maturidade em Ti, de compromisso, Senhor, de fidelidade, de motivação correta, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse pão e declaramos que ele é o pão da nossa vida, que faz parte, Pai, do nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, pelo sangue, Pai, vertido naquela cruz, sangue da nova aliança, que através desse sangue os nossos pecados foram perdoados e assim podemos fazer parte, Pai, dessa comunhão gostosa, desse momento, ó Deus, tão sublime, que é participarmos da Tua ceia, Senhor. Oh, Pai, obrigada por esse sangue, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aleluias. Que nesse momento os estudantes vão se preparar para distribuir o elemento pão e o vinho, e que as pessoas possam ter dentro do seu coração, usando a bênção da palavra que foi ministrada, a certeza de que aquele que deve participar da ceia é aquele que deve estar tranquilo dentro de si mesmo, é aquele que a gente recomenda que tenha sido batizado nesta ou em outra igreja, é aquele que já tenha aceito o Senhor Jesus como Deus bendito, como único e exclusivo na sua vida, pois nós temos que discernir, pois muito do que come, do que bebe, sem discernir o corpo, bebe e come por juízo. Então nós devemos, cada um de nós, estar tranquilos dentro de nós, aceitos que as coisas que vêm do alto são benditas do Senhor, assim como aqueles saduceus não aceitavam e não criam. Nós devemos eliminar tudo aquilo que não é bendito na nossa vida e tudo aquilo que a gente não acredita que vem do alto. Mas nós sabemos que esses elementos, nós sabemos que essa figura é aquela que vem do alto, e a cada dia nós devemos estar contemplando essa altivez e essa bênção de saber que isso tudo nós somos seres espirituais, e tudo que foi discernido no Espírito depois é acontecido, depois é concretizado aqui na terra. Amém? Vocês possam se servir, eles vão estar servindo aqui no meio, as pessoas vão recebendo o pão e vão recebendo o vinho, depois nós terminamos. Amém? Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Salva-me, Senhor, e me conhece.
abençoar as vidas. Usa-nos, Senhor, para poder falar de Jesus. Usa-nos, Senhor, também para poder representar a tua palavra. Usa-nos, Senhor, para poder abençoar, Pai, aqueles que estão do nosso lado, em nome de Jesus. Todos já receberam? Faltou alguém? Amém? Graças a Deus. Então, porque o Senhor nos disse, através de Paulo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse corpo bendito, esse corpo santo, semelhantemente ao que Jesus fez, semelhantemente ao que Ele nos ensinou, que nós possamos estar, quando comemos desse pão, quando tocarmos nesse pão, em memória de Jesus, nós devemos estar comendo, sabendo: Senhor, o Senhor pagou um preço por nós. Senhor, nós agora queremos a cada dia honrar esse ato que foi feito lá naquela cruz, honrar aquilo que o Senhor fez por nós. E eu haverei, Senhor, de buscar da Tua palavra, dos Teus preceitos, a cada dia, em cima exatamente daquilo que nós acreditamos que é a Sua palavra, como a do pão, em nome de Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança. Olha para o teu cálice como a nova aliança, agradecendo a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Que esse sangue, simbolizando o sangue, esse suco de uva, esse vinho, possa penetrar no nosso corpo e dizer: Senhor, o Senhor fez uma nova aliança, portanto eu participo dessa nova aliança agora nesse momento. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte de Jesus até que Ele venha. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que Tu é o Deus bendito e nós agora tomamos desse cálice em memória de Ti, Senhor, com a unção e na bênção de crer no fundo do coração que isso é alimento para o nosso dia a dia, alimento para a nossa saúde, é alimento para o nosso discernimento, Senhor. E nós discernimos, Senhor, em Ti esse cálice bendito, Pai, em nome de Jesus. Bebemos do cálice. Aleluia. Aleluias. Glória, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Bendizemos por mais esse momento de graça, esse momento de bênção, esse momento em que nós contemplamos a Tua face, esse momento em que nós despojamos do velho homem, Senhor, crendo nessa nova aliança, esse momento em que nós despojamos, Senhor, do fermento dos fariseus, dos saduceus, do fermento de Herodes, esse momento em que nós aprendemos, Senhor, em que nós buscamos, ó Pai, a pureza do comasmos, a pureza, Senhor, da Tua palavra e a pureza de um coração sincero, Senhor. Glória Te damos, ó Pai, por esse privilégio de podermos participar da Tua ceia em memória de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Aleluia. Amém. Espírito ainda quer tocar em muitas vidas. Eu queria chamar à frente todos aqueles que entendem que esse fermento
mencionado hoje precisa de fato sair da nossa vida, da nossa maneira de pensar, do nosso estilo de vida. Vem aqui à frente. Quero fazer uma oração breve por você e também convidar aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus, que eu possa ter ainda nessa manhã. Querido Pai, eu quero nesse momento colocar todas essas vidas diante de Ti, neste tempo de ministração. Colocamos a nossa própria vida em Tua presença. Tudo que há em nós, Pai, que possa ser comparado a qualquer um desses tipos de fermentos que foram mencionados nesta manhã. Tudo, Pai, que possa se assemelhar, ou que possa na essência ser a mesma coisa, a semelhança daquilo que temos falado e que Teu Espírito tem falado a cada um de nós. Então nós agora confessamos a Ti, nós nos arrependemos e pedimos discernimento para que possamos virar a página e começar uma nova história, Pai. Que possamos ter guardas à nossa boca e à nossa língua, que possamos ter guardas aos nossos olhos, ouvidos e aos sentimentos da nossa alma e às decisões do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica-nos, arranca pelas raízes, Pai, toda semente que o Pai não tenha plantado em nós. Arranca, Senhor, tira para fora da nossa vida, porque queremos naquele dia estarmos de pé diante do Senhor, Pai, não firmados em nossa própria obra de justiça, mas tão somente confiados na graça maravilhosa que é em Cristo Jesus. Ó Deus, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Limpa o nosso coração, Senhor. Todo mal que nós já provocamos na vida de pessoas, quando fomos hipócritas, quando fomos incrédulos, insensíveis, mundanos, carnais, todo prejuízo, toda semente que nós plantamos contra alguém, Pai, nós nos arrependemos agora e pedimos a Tua misericórdia para que essa semente também possa ser arrancada e venhamos a glorificar o Teu nome. Cura-nos nesta manhã, abençoa-nos nesta manhã.